eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. E no final eu sofri retaliações, porque obviamente que eu não cedi, né? E aí até que eu não aguentava mais, eu decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Não tinha feito boletim de ocorrência, nada, porque eu levei esse fato ao RH e falei, o que vocês vão fazer? Olha só o BO, pessoal. Após a cadeirada que Datena deu em Pablo Marçal, o negócio ficou feio pro Datena. Apareceu uma mulher fazendo uma denúncia bem séria contra ele e vamos estar mostrando tudo aqui pra você. Além de sair da campanha, Datena pode ser até preso se isso se concretizar e for levado adiante. Preste atenção no que vamos mostrar, é uma situação bem grave, afinal de contas, é um candidato a prefeito de São Paulo. Será que Pablo Marçal estava certo com aquela acusação que levou Datena a sair do sério? Vamos mostrar trechos que é de ficar chocados. Se você não é inscrito aqui no Sabedoria News, se inscreva e deixe seu like. Então vamos para a matéria que está muito intrigante. Eu sou a procuradora de uma das moças que o Datena cita ontem, no debate. Pois é, Datena, o que você fala é mentira. As pessoas têm medo de você. As mulheres têm medo de você. As mulheres, além de nojo, têm muito medo do que você é capaz de fazer. Então, pessoal, esse vídeo dessa procuradora aí começou a circular nas redes sociais. Ela se manifestou depois da polêmica do debate, das declarações onde o Datena, ele se defende das acusações que sofreu. Muitas pessoas, né, que inclusive se dizem de direita e estão defendendo o Datena, alegando que Pablo Marçal simplesmente jogou uma fake news, uma mentira para atacar o Datena simplesmente por atacar. E aqui é válido ressaltar que o Marçal, ele, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele passou do ponto, mas ele não falou uma coisa que não aconteceu, no sentido de que não foi noticiado, de que não houve uma denúncia. Sim, no ano de 2019, uma ex-repórter da Band alega que passou um ano, segundo ela, né? Ficou um ano sendo assediada pelo Datena, que ouviu palavras dele assim que foram extremamente horríveis, segundo a denúncia dela, e essa coisa foi se desenrolando a tal ponto que ela teve que ir até o RH da empresa, denunciou a situação, a empresa demitiu ela, segundo as palavras dela, ela entrou com uma ação e tal, e ela foi pressionada, se sentiu ameaçada ou algo do tipo, a gente já vai entender, né, a retirar a denúncia contra o Datena. Preste atenção que agora ele vai mostrar um outro vídeo que é de uma repórter que vai estar esclarecendo mais coisa aqui pra gente. Dizendo que a casa do Datena caiu. Parece que não é somente uma denúncia, parece que são outras. E a gente vai analisar essa questão aqui juntamente com vocês. E todo mundo sabe. Então eu tô aqui em nome delas pra dizer que você mente. E que a sua mentira um dia vai chegar à conta. Mas tudo que você disse é somente um medo que você coloca nas pessoas. E é por isso que até hoje você está impune. Bom, palavras fortes, uma denúncia grave, né, porque vai além daquilo que o Marçal falou. Segundo o que essa procuradora diz aí, dá a entender que é mais de um caso. De onde saiu essa história do Jack, do Datena Jack? Saiu disso aqui, ó. Que foi o motivo da minha saída da empresa que eu trabalhava anteriormente, em que eu era apresentadora de telejornais de rede nacional. O motivo foi que eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. E no final eu sofri retaliações, porque obviamente que eu não cedi, né? E aí até que eu não aguentava mais, eu decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Não tinha feito boletim de ocorrência, nada, porque eu levei esse fato ao RH e falei, o que vocês vão fazer? Vamos lá, pessoal. Segundo a denúncia dela, né, o Datena, em uma dessas investidas aí, chegou a falar que homenageava ela, né, direto, quando se lembrava dela, homenageava, não sei se vocês conseguem entender, para eu não usar a palavra aqui, né? Homenageava ela sozinho, quando o cara tá sozinho e faz a coisa sozinho, pensando numa mulher, você entendeu? Então, homenageava ela, disse isso pra ela, né, tal, e que ela não precisava emagrecer, que ela não tava gorda coisa nenhuma, que ela era gostosa, e que ele lamentava uma mulher bonita como ela, uma mulher gostosa como ela, segundo as palavras do Datena, segundo o que ela disse, que o Datena disse, né, que uma mulher como ela gostasse de meninas e não de meninos. E meio que parece que fica subentendido ali, é porque você não conheceu o cara certo. E o que eles fizeram foi me demitir 2 dias depois da denúncia. Eu sabia que isso poderia acontecer, né, claro, mas eu tinha esperança de que a empresa fosse uma empresa séria e que zelasse pelo bem-estar dos seus colaboradores. Mas não foi isso, né, me enganei.
Então sim, eu entrei na justiça, está rolando um processo contra a empresa. Então, contra a empresa e um processo criminal contra essa pessoa. Ainda não temos resultados, eu não posso falar sobre os processos porque eles estão em segredo de justiça, mas eu tenho muito orgulho de eu ter tido coragem de ter feito tudo isso, ter saído dessa prisão, vamos falar assim, né? Lembrando, pessoal, segundo palavras dela, é só você fazer um Google aí que você vai encontrar N matérias sobre isso. Segundo ela foi pressionada a retirar a queixa, né, porque se sentiu ameaçada pelo Datena. Agora veja essa outra matéria que vai estar complementando o que ele falou e o que essas duas mulheres falaram. Preste bem atenção porque assim, Marçal não tirou essa ideia da cabeça dele. Denúncias de mulheres estão aparecendo, provavelmente por conta de tudo que tem acontecido. Elas parecem estar tomando coragem, né, para estar buscando seus direitos. Há processos correndo na justiça e isso sim pode acabar com a candidatura de Datena. Então assista essa matéria que vai estar complementando tudo isso que foi dito até agora. Após essa decisão dela de afirmar que foi coagida. E afinal, quem é essa jornalista? Quem é Bruna Drills, repórter que acusou Datena de assédio sexual? A denúncia de assédio sexual por José Luiz Datena envolve a repórter Bruna Drills. Em janeiro de 2029, quando trabalhava na Band, ela protocolou uma representação no MP de São Paulo contra Datena, reforçando, dizendo ter sido vítima de assédio sexual. Outro relato é de que o atual candidato a prefeito de São Paulo teria confessado ter se masturbado pensando nela e chegou inclusive a afirmar que achava um desperdício a profissional namorar outra mulher. O assédio teria acontecido, reforçando aqui então as informações, em um bar após as gravações de um quadro, né, desse extinto programa de Datena, agora com Datena, em junho de 2018. Na ocasião, Bruna disse que só procurou a justiça meses depois por ter passado por crises de depressão e pânico após o assédio. Ela ainda moveu uma ação trabalhista contra a Band, dizendo que a emissora foi conivente com o apresentador. 9 meses após a denúncia, repetido então o que a gente já disse, Bruna pediu desculpas e inocentou o apresentador. Ela registrou uma retratação em um cartório em que dizia que não foi induzida a fazê-lo, abre aspas. A situação se inverteu e acabei processada por calúnia e difamação, mas não tinha condições psicológicas e financeiras para encarar mais essa briga. Fui induzida a fazer um acordo, revelou ela pouco tempo depois, Juliana. E o que os jornalistas estão falando? Dá só uma olhada no que o pessoal da Globo News está falando logo depois desses dois debates. Parece que estão em um pesadelo e não conseguem acordar. Sal, ele tá numa campanha de win-win. Se ele perder, ele ganha. Se ele ganhar, ele ganha ainda mais. Porque se ele perder, ele já conquistou, do ponto de vista do debate, o espaço. Virou um personagem. Ele tá incomodando a base bolsonarista, incomodando a família Bolsonaro com essa disputa da base bolsonarista, essa discussão de quem vai comandar a direita e extrema-direita do país. Então, ele já é um personagem, já ganha por já ter virado um personagem do ponto de vista nacional no debate político. E se ele ganha, não precisa nem explicar o que acontece do ponto de vista de um orçamento, de um poder, de uma importância que tem a Prefeitura de São Paulo. E segundo o Datafolha, a reprovação de Marçal aumentou depois da cadeirada. Mas olha o que essa jornalista falou sobre os seguidores que ambos ganharam em suas redes sociais depois da cadeirada. Aí você tira suas próprias conclusões. Que o Datena ganhou 40 mil novos seguidores nas redes sociais depois do episódio de ontem. Sim, segundo o levantamento da consultoria digital Bytes. Já Pablo Marçal ganhou 400 mil novos seguidores, ou seja, 10 vezes mais do que José Luiz Datena nas suas redes sociais depois da confusão de ontem. Aí você já consegue entender que realmente a pesquisa da Veritá parece estar mais assertiva, falando que a preferência de votos de Marçal somente aumentou, e o reflexo desse aumento de seguidores no Instagram confirma isso em relação ao número que Datena recebeu. E Marçal registrou um boletim de ocorrência contra a agressão do Datena, e olha o que o jornalismo está falando em relação a isso. Essa história da cadeirada vai dar muito pano pra manga ainda. Confira aí. Aqui deixa eu trazer mais uma informação. O advogado do Pablo Marçal, então, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra José Luiz Datena. O Marçal afirmou hoje na rede social que ele teria
sofrido uma tentativa de homicídio por parte do candidato José Luiz da Atena. Ele se dirigiu ao hospital aqui sírio-libanês, onde ele passou a noite, depois já recebeu alta na manhã de hoje. A princípio está tudo bem. E aí, Piotr, existem algumas discussões, né, sobre possíveis penas aí para o da Atena, tanto no nível criminal, e aí cabe ao Marçal né, apresentar uma representação criminal aí do caso, já tem um BO, e também a questão eleitoral. Mas voltando só para a questão eleitoral, Piotr, se da Atena poderia ser cassado ou afastado depois dessa confusão aí de ontem. Bom, primeiramente do aspecto, é uma agressão. Agressão é agressão. E sim, o laudo médico, que tem fé pública, porque é feita por um profissional de saúde, e obviamente para você desmentir aquele laudo médico, você precisa de um outro laudo médico, e obviamente se forem dissonantes, quem decide é o juiz. Mas é uma agressão, não há a menor sombra de dúvida, e nenhuma agressão pode ser justificada. O debate político às vezes passa do ponto, é acalorado, mas o que eu fiz menção anteriormente, o cidadão está vendo o que cada um está dizendo e por que está dizendo, com que interesse está dizendo. No final das contas, é o cidadão quem elege, ou quem não elege também, porque o cidadão faz voto de repúdio também. A gente está vendo isso acontecer. Mas, do ponto de vista de agressão, é uma agressão. Agora, a questão eleitoral, a gente precisa levar em conta, porque a legislação eleitoral é um negócio muito maleável por várias vezes, a gente já viu isso. Agora está até pior, porque há entendimentos que para um lado vale, para outro não vale. A gente viu isso na eleição presidencial e partindo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, da mais alta corte eleitoral. Especificamente neste caso, eu acho quase impossível neste momento, mas enfim, eu estou dizendo que é muito maleável, em que simplesmente caçar a candidatura, porque é uma agressão, responde no criminal, esse processo avança, e lá na frente cada um vai ver o que o juiz vai decidir. Cada um dos lados se manifesta. É claro que um laudo médico pesa nessa hora, além das imagens que, convenhamos, são imagens. E elas não deixam dúvida para o que aconteceu. Agora, você tinha me feito menção, Paulo, sobre um segundo ponto, que era a questão se caça ou se não caça, do ponto de vista eleitoral. Sim. Eu acho hoje, pelo entendimento da lei, claro, se há um assassinato é uma outra coisa. Neste caso, é um desentendimento que foi para um limite do absolutamente não razoável, né? Deixa eu só... Deixa eu citar um fato histórico, aí é difícil você enquadrar em qualquer artigo da legislação eleitoral, é um caso desse. Pelo seguinte, o político, ele está em campanha permanentemente. Então, você pega o caso do Leonel Brizola, ele era sempre candidato, sempre um político em busca de votos. Não importa se estava num debate ou não. Não sei em que aeroporto ele encontrou o jornalista Davi Nasser e deu uma bofetada que ficou famosa. Um tapa na cara ali, mas clássico. Não aconteceu nada com ele, nem se discutiu se ele estava ou não enquadrado em qualquer artigo da lei. Claro, o Davi Nasser poderia, deve ter feito isso, poderia alegar que ele foi agredido, mas para por aí. Você não pode desqualificar uma candidatura por causa disso. Até agora eu não vi. Então é isso aí, da Atena se deu mal e a situação parece estar ficando pior para ele a cada dia. E quero saber a sua opinião, o que você acha desse caso de da Atena com o Marçal e o que você acha que irá acontecer com o da Atena nos próximos capítulos dessa história? Será que ele mantém a pré-candidatura até o próximo dia 6? Deixa aí abaixo a sua opinião e continue acompanhando aqui as notícias atualizadas no Sabedoria News. Até o nosso próximo vídeo. Dá só uma olhada o quanto a gente faturou somente com um vídeo de notícia aqui no YouTube. Você também pode fazer, seja sobre política, futebol, fofoca ou qualquer outro assunto que você goste. Você pode fazer e o melhor, sem aparecer. Se você também quer aprender como fazer isso, tem um link que eu deixei na descrição desse vídeo.